E agora é hora de entrevista aqui no Band Cidade. Eu recebo no estúdio o secretário estadual de Administração, Cristiano Feitosa. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Obrigado. Secretário, a polêmica envolvendo o terreno onde hoje funciona o Aeroclube. Teve uma decisão judicial, uma decisão liminar. O Aeroclube insiste em permanecer, a direção do Aeroclube insiste em permanecer. Qual é a situação do presente hoje, secretário? Bom, hoje a propriedade já foi reconhecida judicialmente em favor do Estado e a posse também é o que está sendo discutido agora nessa ação de reintegração de posse. Houve uma liminar concedendo a reintegração para o Estado em 2014, foi confirmada e agora nós estamos na fase de cumprimento da liminar. A liminar foi cumprida, o Aeroclube desocupou o imóvel, existem ainda alguns terceiros que exploravam algumas áreas que continuam utilizando o imóvel, mas o Estado já assumiu a administração do imóvel. Então, o Estado já colocou vigilância na área, hoje o imóvel está sob administração do Estado. Então, o Aeroclube não funciona mais nada do Aeroclube no local? Não, hoje mais nada existe do Aeroclube no imóvel. Secretário, nessa discussão sobre o Aeroclube, o cidadão se pergunta quanto essa instituição, essa organização, enfim, o Aeroclube, pagava ao Estado do Rio Grande do Norte e qual é a condição que o Estado recebe esse imóvel? Na verdade, Ana, as pessoas realmente têm muito desconhecimento sobre essa relação da instituição Aeroclube com o imóvel. É bom deixar claro, uma coisa é a pessoa jurídica Aeroclube e outra coisa é o imóvel, que é uma propriedade do Estado do Rio Grande do Norte. Nunca houve pagamentos em favor do Estado, embora o Aeroclube explorasse aquela área até economicamente, terceirizava alguns serviços, por exemplo. E eles permaneciam na posse do imóvel, permaneceram de 2006 a 2011 em uma situação regular. Houve um termo de permissão de uso do Estado com o Aeroclube. Em 2011, 2012, 2013, o Estado tentou regularizar a situação e o próprio Aeroclube se negou a essa regularização. Então, houve uma notificação da pessoa jurídica Aeroclube e em 2014 foi quando foi ajuizada a demanda. Então, o Estado nunca recebeu valor algum da exploração daquela área e não bastasse isso, ainda há uma dívida grande no imóvel referente às taxas municipais que nunca foram pagas pelo Aeroclube. Então, o Estado vai assumir essas dívidas e, obviamente, vai cobrar do Aeroclube o pagamento dessas taxas. Secretário, com relação a essa posse do Aeroclube, a decisão é uma decisão ainda de primeira instância, mas ela, de fato, já está posta a realidade e o Estado vai transferir, vai fazer o que daquela área? A decisão é de primeira instância, mas foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. É uma decisão liminar que foi confirmada pelo Tribunal. Então, já foi apreciada pelo Tribunal e o que o Estado pretende para aquela área é uma parte do imóvel, a parte onde tem o prédio, a edificação, foi feito, formalizado no termo de permissão de uso para um evento de arquitetura, a Casa Cor, Rio Grande do Norte, que vai recuperar toda a área. Havia um desgaste muito grande no prédio, estava mal conservado, então vai haver uma recuperação da estrutura física daquela área para albergar esse evento e ao término do evento, em dezembro, no final do ano, eles vão devolver essa área para o Estado totalmente recuperada e em plenas condições de uso. Hoje, essa área que a Casa Cor vai utilizar não tem condições de utilizar para mais nada, tem que fazer uma recuperação. Então, esse investimento para recuperar essa área vai ser toda por esse evento, pela Casa Cor. Quando a Casa Cor entregar o imóvel, no final de dezembro, a intenção do governo do Estado é instalar ali a Secretaria de Estado de Esporte e do Lazer e alguns setores da Secretaria de Educação. Alguns setores que pagam aluguéis fora. Então, só com esses dois órgãos que vão para lá, o Estado vai economizar de 50 a 60 mil reais por mês. Então, já é uma economia muito grande para o Estado, só em utilização das edificações. A área de lazer, a área de esporte do imóvel, as duas secretarias estão desenvolvendo projetos para que possa ser utilizado pelos alunos da rede pública estadual de ensino. Então, os alunos das escolas estaduais irão utilizar a área de lazer e de esporte em projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esporte e pela Secretaria de Educação.
Esse imóvel sobre o qual a gente fala, o imóvel do Aeroclube, ele foi incluído no famoso Fundo Garantidor da Arena das Dunas. O fato da discussão da posse estar em curso, estava em curso naquele momento do Fundo Garantidor, isso quer dizer que o Estado se apressou em oferecer o imóvel como garantia, secretário? Não, porque o imóvel foi ofertado em garantia com base na propriedade, não com base na posse. O Estado é o proprietário, deu esse imóvel em garantia ao Fundo Garantidor das PPPs, mas isso não afeta a relação de posse sobre o imóvel, né? Então, são coisas diversas. E o fato também de estar no Fundo Garantidor das PPPs é uma garantia para a sociedade de que o Estado não vai vender aquele imóvel. As pessoas têm muita ignorância quanto a esse tema, acham que o Estado quer retomar o imóvel para vender. Isso nunca foi discutido no governo. O governo, na verdade, quer regularizar a situação do imóvel. O governo tem muito respeito pela história do Aeroclube, mas não pode permitir que o imóvel seu esteja em uma situação irregular. Então, por isso que gerou essa demanda judicial para que tudo se regularizasse. Secretário Cristiano, por falar em imóvel para vender, como é que está aquele projeto do governo que pretendia avaliar alguns imóveis para, a partir dessa avaliação, vender e fazer caixa? Era um projeto piloto, alguns imóveis foram avaliados já, mas o projeto de lei não foi aprovado ainda, então, quando for aprovado, nós vamos dar seguimento ao processo licitatório. Tem que haver uma licitação para poder alienar esses imóveis. O senhor acredita ainda esse ano, será? Acredito que sim, acredito que sim. Mudando um pouquinho de assunto, mas a pasta do senhor também é responsável por outra pauta muito palpitante, que é a situação dos concursos públicos. O concurso dos agentes penitenciários já foi deflagrado, Polícia Militar. Qual o cenário dos concursos públicos, secretário? Esse ano já foi deflagrado o concurso para praça do Corpo de Bombeiros, oficial do Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários. Estamos finalizando agora os trâmites para deflagração dos processos, dos concursos para praças e oficiais da Polícia Militar, para todos os cargos da Polícia Civil, delegado, escrivão e agente, para todos os cargos do ITEP, também está muito próximo de ser deflagrado, e concurso na área de saúde, tanto para oficiais de saúde da Polícia Militar, quanto os cargos civis da Secretaria de Saúde, médicos militares da Polícia Militar e os médicos civis da Secretaria de Saúde, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. O da Secretaria de Saúde teve algumas alterações em razão de um acordo judicial para o Estado nomear remanescentes do concurso de 2010 ainda. Então, as vagas vão reduzir, mas o concurso ainda vai acontecer. Os próximos, acredito, em 30 dias, deve ser publicado o edital da Polícia Militar e do ITEP. Mas permanece aquele princípio de que as as vagas só serão destinadas para preencher aposentados e falecidos, secretário? Por determinação legal, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que se faça concurso quando o Estado está acima do limite prudencial, a não ser para repor as vagas decorrentes de aposentadoria, falecimentos e exonerações. Então, essas vagas é que serão repostas. Mas mesmo tendo essa limitação, são muitas vagas, porque muitos servidores estão correndo para a aposentadoria, até com medo da reforma da Previdência. Né, secretário? Por mais assim que a gente até oriente, quem já preencheu os requisitos para se aposentar não vai sofrer nenhum prejuízo com a reforma, mas os servidores ficam receosos e tem uma corrida grande nos últimos meses para a aposentadoria. Então, são muitas vagas a serem repostas. Mesmo com essa limitação da LRF, são muitas vagas a serem repostas. O da Polícia Militar, por exemplo, são mais de 2.000 vagas a serem repostas. 2.000? Mais de 2.000. O concurso seria para 600 vagas apenas, mas já era para ter saído, inclusive atrasou um pouco mais, porque o governador determinou que nós aumentássemos para 1.000 vagas no edital. Então, no edital serão 1.000 vagas, mas o que não quer dizer que apenas 1.000 serão nomeados. Mais candidatos poderão ser nomeados, a depender da disponibilidade financeira do Estado. Secretário, o Estado do Rio Grande do Norte vive uma crise no sistema prisional. Essa realidade está posta. E daí porque o concurso de agente penitenciário, ele guarda uma expectativa tão grande da própria população. O senhor acredita que esse concurso, os agentes deverão entrar em atividade quando? Pela estimativa que o senhor faz? Esse concurso é um concurso muito grande no sistema penitenciário, que eu tenho certeza que vai dar uma ajuda, uma melhora muito grande no sistema. São 573 novos agentes penitenciários e a previsão é que eles já estejam trabalhando até o final de setembro deste ano. Então, nós teremos
unidades novas, prisionais novos, em Ceará Mirim, em Afonso Bezerra, e esses aprovados já irão para essas unidades, além de reforçar as unidades que já existem, em Alcaçuz, enfim, todas as unidades do Estado que necessitarem e tiverem déficit de agentes. Quase todas atualmente possuem déficit. Tem unidades prisionais com 2, 3 agentes na escala de plantão, justamente porque falta agentes. Então, esses 573 novos agentes vão trazer uma melhoria grande para o sistema penitenciário, acredito eu. No caso dos policiais militares, você acha que eles entram em atuação ainda esse ano, não? Os policiais militares não, Ana, porque é um concurso mais demorado. O curso de formação deles é mais demorado. O curso de formação dos agentes penitenciários pode ser condensado em 1 mês e meio, 2 meses. Os policiais militares, o curso de formação deles demora 1 ano. Então, provavelmente, a partir do próximo ano só que eles estarão em atividade. Pode ser que se consiga enxugar mais, mas como é um curso que tem carga horária bem maior, por mais que se consiga condensar, não vai ser um curto espaço de tempo, tanto quanto de agentes penitenciários. O Band Cidade conversou hoje aqui no estúdio com o secretário estadual de Administração, Cristiano Feitosa. Secretário, alegria mais uma vez recebê-lo aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima semana para você. Boa noite.